Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, né? A gente vai dar início aqui à nossa aula de hoje. Eu estava até conversando agora com o Fabrício aqui sobre a ideia, né, a proposta dele, sobre o trabalho dele, né? E aí, até agora só ele me encaminhou, tá certo? Estou na guarda aí nos demais. Lembrando que o limite que eu coloquei lá foi exatamente até sexta-feira da próxima semana. Mas eu preciso ter o contato de vocês, né? Para quem já tem orientador, né? É interessante que me encaminhe o tema, os objetivos, já para deixar aqui cadastrado, certo? Também já se encontra, né, lá a carta de aceite, então também seria interessante vocês, quem já tem a orientação, enviar, né, para o orientador, para ele já providenciando, colocando, vocês mesmo colocando os dados de vocês e providenciando a assinatura, certo? Que aí depois você também vai ter outra parte lá que eu vou abrir exatamente para me entregarem essa carta de aceite. Também vai ter um tempo para isso, tá certo? Pois não, Eduardo? Beleza, porque assim, eu não abri essa parte de anexo, porque nem todo mundo está com o orientador, né? A gente ainda vou marcar exatamente uma reunião entre os professores, quando tiver todos os temas, para aqueles que ainda não têm um orientador, a gente tentar enquadrar, né, sugerir uma orientação para essas pessoas, de acordo com o tema e os objetivos do trabalho, tá certo? Aí, a partir daí, eu vou colocar lá, vai ser também lá no SIGA A, uma pasta para vocês anexarem exatamente essa carta de aceite, ok? Pois bem, hoje, né, eu pretendo trazer aqui, como eu falei na aula passada, dar uma ideia de vocês relacionado às normas, né, uma estrutura, né, de acordo do que seria um trabalho acadêmico, né, o formato de artigo, né, no nosso modelo de artigo a gente tem um referencial teórico, né, alguns modelos, né, não tem essa parte, tá certo? Em termos de artigo, para o nosso tem, porque aprofunda mais o conteúdo, certo? E aprofunda mais a relação do estudo daquelas pessoas que estão ali desenvolvendo aquele trabalho, certo? A gente colocou no nosso parâmetro exatamente essa relação também do referencial teórico, tá bom? Mas a gente vai se aprofundar, né? Quem ainda não entende o que é referencial teórico, a gente vai se aprofundar, vai ter uma aula específica disso também, certo? Para entender o que seria essa parte do referencial teórico. E aí na aula de hoje a gente vai trazer, né, um modo geral do que seria essas estruturas, né, o modelo de acordo com as normas da BNT, né, que a gente segue aqui no Brasil, ok? E aqui é só para deixar bem claro, né, relacionado aqui com a minha formação e o meu contato, né, caso tenha dúvida. E relacionado com a parte acadêmica, né, principalmente pedagógica, o que a gente abordou na aula anterior, né? Então, na aula anterior, a gente falou, definiu, né, algumas coisas importantes relacionadas ao que seria o tema, a delimitação do tema, falamos de ter um bom planejamento de pesquisa, né, para poder relacionar o tema que vocês buscam. Também foi falado na aula anterior que, diferente de tema, é título, né? Título não é a mesma coisa de tema, eles são distintos, porque título ele é mais específico diretamente para o seu trabalho. E o tema não, é algo mais geral, mas também não é tão geral que não possa ficar, vamos dizer assim, ficar num vácuo, né? Ele tem que ter uma certa restrição, certo? E não tão restrita. Falamos de hipótese de trabalho, falamos de objetivo, né? Isso na aula anterior. E aí, na aula de hoje, pretendo abordar, né, e aí, de acordo com o objetivo da aula de hoje, é exatamente compreender a estrutura de um artigo científico, desenvolver a habilidade de redação acadêmica, pelo menos ter entendimento dessas habilidades, certo? Identificar e aplicar as normas técnicas que são utilizadas
para trabalhos acadêmicos, principalmente a BNT, certo? Não abordamos outro tipo de... Nessa aula não abordamos outro tipo, né, de outras normas, certo? Mas voltado ainda mais para a BNT. Então a gente vai falar na aula de hoje o que vai ser explanado, o que seria um artigo científico, a estrutura de um artigo científico e a norma da BNT relacionada aí para os artigos científicos. Então essas normas são a 14.724, relacionada para trabalhos acadêmicos, a norma, né, 6.022, né, direcionado para artigos científicos, a norma 10.520, né, relacionada aí para citações, e a norma 6.023, relacionada para referências, certo? Pois bem, então já dando um ênfase aqui para o nosso entendimento, né, de uma estrutura de artigo científico, né, e aí eu até coloquei aqui, segundo Almeida, né, 2021, então isso quer dizer o quê? Já é, essa primeira parte aqui, que já bota segundo Almeida, já está estruturado, já está, vamos dizer assim, redigido conforme o que se pede os trabalhos acadêmicos, sempre trazendo referências, né? Sempre trazendo citações, mostrando que isso não desqualifica, né, a sua capacidade, né, de falar sobre esse assunto, mas dá mais qualificação que você é um estudioso sobre aquele assunto. Então, essa ideia de trazer referência, né, respalda exatamente que você se aprofunda, né, e busca assuntos sobre os temas, né, que está sendo abordado. Então, é exatamente esse caso. Então, segundo Almeida, 2021, o artigo científico é um trabalho completo que apresenta elementos essenciais, né? Esses elementos essenciais também estão na norma, né? Ele estrutura, né, essa relação de acordo com a norma da BNT, que você precisa ter, né, em todo qualquer trabalho acadêmico, você precisa ter um título, né? E caso desse título tenha um subtítulo, né, ele deve também estar relacionado e bem relacionado com a estrutura, certo? Eu vou só fechar aqui a janela bem rapidinho para ver se minimiza esses ruídos. Só um minutinho. Outra coisa importante, né, também. Vocês estão me escutando bem, então? A transmissão tá boa? Como é que tá a situação aqui? Ok. Show. Aí outra coisa importante é exatamente os autores, né? Os autores, e aí são partes que a gente chama de pré-textuais, né? Porque não é o corpo ideal, ou vamos assim, importante do trabalho, né? São partes que agrega, né, ali aquele trabalho, mas eles vêm antes do que é mais importante, que é o próprio texto, certo? Então, no caso aqui, os autores, eles também têm a sua importância, né? E autores, galera, dependendo de onde vocês vão publicar o trabalho de vocês, alguns periódicos, né, algumas revistas, elas limitam, né, o número de autores. E outras não. Outras você tem várias, né, contribuições de autor. O que é contribuições, né? O que são esses autores? Autores são exatamente aquelas pessoas que contribuíram para aquele desenvolvimento daquele artigo, certo? De alguma maneira. Então, eles fazem parte, né, da construção, né, não somente escrita, mas também documental, né, como também de formatação e etc., para o desenvolvimento daquele trabalho. Então, esses elementos são chamados de autores. Vai ter o autor principal, que normalmente o autor principal ele é o primeiro nome, né? No caso aí, se vocês estão escrevendo o trabalho de vocês de TCC, vocês são os autores principais. Então, vocês vão ter o primeiro nome. E os coautores, né? Que são exatamente pertencem aos autores, mas estão ali ajudando, né, de alguma maneira, direta ou indiretamente, o trabalho de vocês. Certo? Ou também é o resumo, né? O resumo é uma parte bem estruturada, certo? Do trabalho de vocês, que normalmente a gente deixa por último para escrever, né? Muitos aqui, né, erroneamente, quer escrever logo um resumo, né?
E o resumo é a última parte. Por que é a última parte? Porque, como o nome já diz, é o resumo de tudo. Então você precisa ter tudo já, né, descrito para fazer esse compacto, né, para compactar essa estrutura, né? Só que, como em qualquer trabalho acadêmico, né, o resumo também tem uma estrutura. Qual a estrutura dele? Você vai ter, né, uma amplificação ou uma introdução inicial, não tão prolongada, dos objetivos, certo? Você vai ter o objetivo específico ali descrito, né? Você vai ter a metodologia desenvolvida, você vai ter os principais resultados de discussões ali, né, no resumo, e uma conclusão bem breve, tá certo? A gente vai detalhar ainda mais sobre o que é resumo, certo? O abstract, né? O abstract nada mais é do que meu resumo, só que na língua inglesa, né? Todo e qualquer trabalho que se preze, né, um trabalho acadêmico, ele pede, né, tanto o título em inglês, como no mínimo o título em inglês e no mínimo um abstract. Certo? Hoje, né, para você considerar trabalhos e a língua oficial, tanto na área acadêmica, é o inglês. Certo? Então, hoje, para você considerar trabalhos de maior impacto, que a gente chama, né, que tem maiores fatores significativos na área acadêmica, e não só na acadêmica, da pesquisa também, são trabalhos desenvolvidos totalmente no inglês. Né? Então, são línguas, revistas que trabalham totalmente no inglês. E por que isso é importante, o abstrato? O abstrato é importante porque ele, como é um resumo dos trabalhos, né? E aí ele direciona, como acabei de falar para vocês, a língua oficial da pesquisa é o inglês, ele pode direcionar e aí vai ficar, né? Se você publicar um trabalho desse que vai ficar aí na rede, né? Que é exatamente na internet, disponível aí para o público, então esse trabalho de vocês ele pode chegar no outro mundo. Então, quando a gente publica um trabalho, a ideia é exatamente divulgar, é fazer o marketing, certo? Por isso que quando você publica um trabalho, ele deixa de ser seu e passa a ser público, né? Quando está publicado nas revistas. Então, quando você publica, você está autorizando, então tem até um termo de autorização que você está divulgando esse trabalho. Como eu falei e mostrei no documento, né, quando você vai entregar na biblioteca, ele pergunta lá no termo, né, se esse trabalho pode ser divulgado, né? Então, exatamente pedindo autorização, né, caso vocês autorizem para ser público. Certo? A mesma coisa acontece com as revistas. Então, quando você bota o abstract, a ideia é exatamente que outras pessoas em qualquer canto do mundo possa, pelo menos, ter uma interpretação geral do seu trabalho, e se for de grande importância, ele vai se aprofundar, né? E aí vai utilizar seu trabalho no desenvolvimento do trabalho dele e vai licitar. A melhor coisa que um autor de artigo científico é quando ele é citado, né? E aí tem os fatores, né? Isso contribui exatamente para os fatores na área acadêmica, né? Então, muitos que estão aí desenvolvidos na área acadêmica, não somente acadêmica, mas principalmente da pesquisa, né? Eles querem que seu trabalho seja referenciado, para ficar conhecido, né? E aí esses conhecimentos é que vai dando, vamos dizer assim, um respaldo para você fazer, né, palestras, você falar de assunto que você passa a ser especialista, porque outras pessoas estão licitando, né? Então você passa a ser especialista em determinado assunto, e aí essas pessoas vão lhe buscar para fazer palestra, e para eventos e etc. Certo? Pronto, agora aqui, galera, é exatamente a parte da introdução. Né? A introdução é um modo geral que você vai detalhar, né? Você vai trazer trabalhos anteriores que buscam aquele assunto, você vai trazer aqui também que envolve, né, a justificativa e etc. Eu vou falar posteriormente, vou detalhar na aula de hoje cada ponto desse. Né? Eu estou falando aqui resumidamente, mas vou detalhar cada ponto desse. Certo? Como eu disse para vocês, né, tem também referencial teórico que não está aqui, né, mas na maioria alguns trabalhos utilizam referencial teórico, né? Aí aqui tem a metodologia, né? O que é a metodologia? Como você desenvolveu o seu trabalho, certo? Tem o desenvolvimento, né? O desenvolvimento é exatamente a relação dos resultados de discussão, certo? Como você faz parte dessa relação de desenvolvimento. Conclusão e referência, certo? Aqui é a estrutura geral de um artigo, né? De trabalho acadêmico, certo? Geral. Pode ser. E aí alguns, como eu disse, alguns pode agregar aqui os referencial teórico. Certo?
Então, o artigo científico tem como objetivo, né, discutir ideias, métodos e processos relacionados ao determinado tema, tá? Sempre embasado em autores da área, né, exatamente, com especialistas que ali estão desenvolvendo aquilo ali, que, como falei anteriormente, isso dá respaldo para você que está escrevendo aquele assunto. Isso mostra que você vamos dizer assim, estuda, né, a área, né? Então você busca essas informações, certo? E sempre está referenciando, né, e respaldando as suas ideias, né, juntamente com aqueles autores. Por exemplo, vocês viram aqui que eu mostrei anteriormente um, um autor, né? Aqui eu já estou trazendo também outro, né? Aqui no caso aqui eu botei Almeida numa forma direta, né, dentro do texto, indireta, melhor dizendo, e aqui também coloquei, né, o mesmo autor numa forma indireta, só que agora ele, né, no final do texto. Então, duas formas da mesma relação ser citadas. Certo? E aí, relacionado aqui à escrita acadêmica, né? Se vocês olharem do lado, eu tenho um modelo, né, de um artigo, certo? De vários autores, né? Então, bem amplo a participação aqui de autores, porque são várias áreas diferentes, né, discutindo. Uma revista de grande impacto, né? Ele é exatamente da Energias Renováveis, né? Ele foi publicado na revista Energias Renováveis em inglês aí, Renewable Energy, né? Renewable Energy. E aí ele tem um impacto, né, bem significativo, certo? Então, o uso da linguagem acadêmica, né, e coesão e coerência textual relacionado à evitação de plágio, né, o uso adequado de citações, né, além do uso de ferramentas para revisão textual e normatização. Certo? Hoje, há um cargo muito grande, né, no uso de IA. Certo? E essas revistas acadêmicas, né, vamos dizer assim, eles ignoraram a IA? Não. Eles estão agregando a IA como uma ferramenta que possa ajudar os escritores a escrever, né, artigos. Só que tem uma limitação do seu uso, né? Não é assim discriminadamente. Hoje em dia, algumas revistas ele delimitam, né, a quantidade, né, de percentual de uso, né, da IA, né, como ferramenta em determinados parâmetros. Então, isso eles estão bem atentos, certo? Isso não quer dizer que eles não deixam, não pode, né, usar. Pode, né? Pode utilizar como uma ferramenta, né? Mas não totalmente como a principal maneira de escrever os artigos, certo? Então, deve sintetizar o tema abordado, né, relacionado ao título, né, que é algo bem... o título, ele está focado exatamente em trazer, né, ao ler o título, você trazer uma ideia principal, né, daquele estudo ali que está sendo desenvolvido. Por exemplo, esse artigo que está aí do lado, né, o título dele, né, trazendo aqui para o inglês, é exatamente o uso, né, o uso de antioxidantes, né, naturais, né, comparado com os antioxidantes sintéticos, né, na estabilização de biodiesel, né, produzido a partir de óleo de tilápia, certo? De modo geral, seria esse o título em português. Então, pelo título, você já tem mais ou menos uma ideia do que o trabalho está relacionado, né? Então, você traz uma ideia, é uma ideia que não traz tantas informações assim, né? É necessário você se aprofundar, mas é o primeiro passo para você fazer essa busca, certo? Então, como eu coloquei aqui, deve sintetizar o tema abordado, né, destacando os principais aspectos da pesquisa, certo? Recomenda-se termos genéricos e incluir palavras-chave que facilitam, né, a indexação e a busca de base de dados científico. E um bom título permite que o leitor compreenda rapidamente o foco do artigo e suas relevâncias. Certo? Essa aqui recomenda-se termo genérico e incluir palavras-chave. O que é palavra-chave?
todo e qualquer trabalho você vai utilizar algumas palavras-chave, né? Umas é mínimo 3, outras no mínimo 5. Essas palavras-chave é exatamente as palavras que você vai utilizar. Por exemplo, quando você vai utilizar o Google, você coloca uma palavra lá genérica que quer fazer a busca. Certo? Por exemplo, biodiesel, energia offer green, certo? Então são palavras-chave que você vai fazer essa busca e lá nesse buscador, né, nesse banco de dados, ele vai selecionar esses artigos que têm essas palavras-chave. Né? Então é uma forma, né, de direcionar e facilitar o trabalho, né, de quem está pesquisando, certo? Então essas palavras-chave também vão estar em volta aí, em torno, né, do título, certo? E como eu disse, o título é diferente de tema. O tema é algo mais amplo, né? E o título é algo mais específico, né? Então eu coloquei aqui, já o título acompanhado, né, ou não por subtítulo, difere do tema. Então eles são diferentes de tema, certo? São coisas totalmente distintas. Certo? Então claro, eu trouxe um exemplo do artigo aqui que eu sou um dos autores, né, também, né? Não, eu não sou o autor principal, né? O autor principal aqui é exatamente Jailson, né? Mas eu sou um dos autores porque eu contribuí também na relação dessa pesquisa, certo? E aí aqui é uma revista, né, na área de energias renováveis, né? O próprio título em inglês, né, direciona isso, certo? E é uma revista de alto impacto, né, de impacto mundial, né, pertencente à Selvier. Então é uma revista que tem suas relações bem estreitas, né, com o mundo, nem digo o mundo acadêmico, né, mas eu digo o mundo relacionado com a ciência. Certo? Então aqui seria o título, certo? Não tem subtítulo, ele só tem o mesmo título, certo? Aí você vai ter os autores, que são esses, como eu disse, aqui tem vários autores, né? Cada um com a sua contribuição, certo? Essa letrinha do lado é exatamente para indicar, né, o órgão que ele pertence, né? Que como não são especializações diferentes. Então, esse A, B, C, D são instituições que eles fazem parte, né, que contribuíram aí com as suas especificidades, tá certo? Aqui são os autores, como eu falei. Até então, galera, tá dando para compreender, né? Para quem eu sei que nem todo mundo tem contato com trabalhos acadêmicos, né? Então a ideia é exatamente mostrar, né, como é um artigo, como é um trabalho acadêmico, né? Ter esse primeiro contato, deixar, né, mais enraizado esse primeiro contato, né, de uma estrutura acadêmica, para aos poucos a gente ir se aprofundando sobre o assunto, certo? Pois bem, então voltando aqui relacionado à estrutura de um artigo, né? A gente tem um resumo, como eu estava detalhando lá no início. Então o resumo é uma síntese, né? Uma síntese bem estruturada, certo? Bem estruturada por quê? Porque ele segue um padrão. Ele segue um padrão de você colocar, né, inicialmente uma introdução, certo? Segue um padrão de você colocar ali um objetivo principal do seu trabalho, certo? A metodologia, né, que foi utilizada ali sucintamente também naquele resumo, os principais resultados e discussões ali obtidos e a conclusão, né, principal ali da pesquisa. Tudo isso dependendo do onde vai ser publicado, né, dependendo da relação, ele tem uma limitação de caracteres, né? Ele varia, né? Claro, ele varia de caracteres dependendo da revista. No nosso caso, no nosso modelo, né, a limitação lá do nosso resumo, se não me engano, ele está entre 250, se não me engano, a 500, né? Eu preciso dar uma olhada lá, não lembro, mas acho que teria isso, né, em termos de palavras, certo? Fabrício, quer perguntar? Oi? Então, a escrita, né, deve ser forma clara e objetiva, evitando informações irrelevantes, né, no resumo. Geralmente tem entre 100 e 500 palavras,
dependendo das exigências da revista ou instituição, né? Então, você vai ter algumas relações que sempre vai ter limitações, né? Mas algumas são mais exigentes ou não. Por exemplo, um resumo com 100 palavras é muito pouco, né? Então, você suscitar, né, nessa estrutura 100 palavras, né, é bem restrito, né? Mas existe, né? Então, existe. Então, nesse caso aqui, ó, no inglês, quando a revista é totalmente no inglês, o resumo ele está no nome abstract, né? Então, aí seria o abstract relacionado ao resumo em inglês, certo? Que nesse caso da revista que eu venho relacionando, ele estaria aqui. Então, isso aqui seria exatamente o nosso abstract, né? Que seria o resumo aí contido da revista, que traz, né, exatamente como eu falei para vocês, vai trazer, né, vai trazer um complementar, vai trazer o objetivo, né, vai trazer a metodologia que foi utilizada, né, vai trazer alguns dados, né, que ele mostra alguns dados, certo? E a introdução, né? Todo e qualquer trabalho, né, independente da estrutura, todo e qualquer trabalho vai ter introdução ali presente, né? Até mesmo nos eventos, né, que você participa, ele pede a introdução, que é exatamente essa parte contextualizada, né, do tema que está sendo abordado. Certo? E aí vai trazer nessa introdução a justificativa, certo? Vai trazer a justificativa, vai trazer é, a problemática, né? Então, vai trazer essas relações de objetivo de estudo, né? Uma breve revisão literária que é necessário o autor fazer, tá? Porque está pesquisando sobre o assunto. Então, tudo isso aí é abordado também, né, na introdução. Por isso que, às vezes, né, alguns trabalhos não pedem, vamos dizer assim, não pede referencial teórico, porque algumas coisas ele, né, pode ser abordado aqui na introdução. Então, nesse caso aqui, a introdução desse trabalho estaria aqui dividida em duas colunas, né? Então, claro, aqui é a sua primeira folha, né? A primeira página do trabalho. Ao complementar, você vai ter outras relações, né, de estrutura, tá certo? Em outros semestres, os alunos me perguntaram, professor, para ter uma boa introdução, né? Normalmente são quantas folhas, né? Ou páginas, ou laudas, né? Pessoal, normalmente, ele ideal seria mais do que uma, né? E mínimo de 3, certo? Igual a 3 ou mínimo de 3, certo? Acima de 3, galera, já fica exagerado demais, uma introdução acima de 3 páginas, né? Então ele seria mais ou menos entre uma ou duas e meia, né? Chega nem a 3 não, certo? É o mais aconselhável em termos de estrutural de tamanho, né? Além disso, deve apontar a metodologia adotada e os resultados obtidos de forma sucinta, indicar a estrutura do artigo, né, preparando o leitor para os tópicos que serão abordados anteriormente. Alguns fazem isso, né, traz como tópico ali algumas metodologias que poderiam ser, que vão ser adotadas para trazer, né, dados importantes do trabalho. Também isso é possível, certo? Então, a introdução apresenta e delimita o tema ou o problema em estudo, no caso aqui, o que, os objetivos, né, para que serviu o estudo, a metodologia, né, usada no estudo, como foi utilizada essa metodologia, como é que foi feito, e que os autores, obras ou teorias serviram, né, de base teórica para a construção e análise do problema, né? Então, qual outros autores que você utilizou aí para respaldar, né, os dados, a discussão do seu trabalho, certo? Em relacionado à metodologia, né, estruturalmente, né, como eu já disse, essa parte da metodologia você vai exatamente detalhar o que você fez, né? Trazendo como exemplo aqui o que é meu cargo forte, né? Que é biodiesel e biocombustíveis, né? Que eu trabalhei.
Então, no caso, por exemplo, se eu vou trabalhar com biodiesel, né, ele vou descrever exatamente essa relação, né, como é que eu fiz na relação da metodologia. Primeira coisa, né, toda metodologia é o tópico principal. E aí você vai ter os subtópicos ali agregados, né? Então, eu vou botar num tópico principal metodologia e no subtópico lá matérias-primas utilizadas. Então, se eu for trabalhar com biodiesel, eu vou colocar lá, utilizei como matéria-prima óleo de soja, óleo de algodão, óleo de babaçu, né? Óleo residual de fritura, né? E essas relações elas foram desenvolvidas, né, para caracterização tanto do óleo como do biodiesel. Quais técnicas foram utilizadas? Técnica de viscosidade, de umidade. Então, eu descrevo, né, uma breve, né, busca, né, para adentrar, né, detalhadamente nos subtópicos, né, que vão vir posteriormente quando vai vir com mais detalhe. Então, dá um direcionamento, isso é importante. Então, a seção de metodologia descreve detalhadamente os métodos e procedimentos adotados na pesquisa, permitindo sua replicação por outros pesquisadores, né? Então, as informações ali elas têm que ser bem detalhadas, né? Para exatamente ocorrer essa reprodutibilidade, né? Alguns trabalhos, pessoal, né? Alguns trabalhos, eles, por exemplo, eles não têm, né, o intuito de ser replicados, né? Não tem esse intuito. Então, quando não tem esse intuito, você está mais buscando, né, a divulgação daquele trabalho, né, sem que as pessoas, né, possam, né, repetir o que está sendo feito, né? E aí, normalmente quando você tem essa ideia é porque você está querendo, né, patentear algo, né, que não pode ser público, certo? Então você vai divulgar ali sucintamente porque vai ter uma patente ali por trás que é de relevância econômica e financeira que você não quer que qualquer pessoa replique, né? Já porque é um dado financeiro, isso é comercial, certo? Então às vezes você pode trazer isso. Só que quando você traz esse tipo de, vamos dizer assim, suprimir informação, as revistas, né, quando vai para publicação em revista, né, que a gente chama de periódico, revista acadêmica, etc., as revistas indagam, né? Porque se você está reprimindo algumas informações, né, a revista vai indagar por que você está fazendo isso. E se você diz, eu vou patentear, eu vou, etc., né? Então as revistas, elas às vezes não publicam. Por quê? Toda e qualquer revista, ela passa por análise, né, que a gente chama de análise por pares, né? Que são especialistas naquela área que vão analisar os seus trabalhos e trazer sugestões, né, para poder publicar naquela área, certo? E aí essas sugestões podem ser exatamente agregar essas informações, né? E aí se você não quer agregar, então a revista não autoriza a publicação daquele trabalho, né? Então isso é muito comum também. Aí no caso aqui da metodologia, né, deve incluir o tipo de pesquisa, né, no caso aí qual é o tipo? Se ela é qualitativa, né? Se ela é quantitativa, né? Ela é mista, né? Se ela possui questionário, né? Outra coisa comum, galera, e aqui no Brasil está ocorrendo muito, né? São pesquisas por meio de questionário, né? Quantas a gente não viu aqui, né? Não sei se vocês já participaram, mas eu já participei de algumas, que chega, né, exatamente para... Hoje é mais comum por causa de estar no formato, né, no formulário Google, né? Então é mais cabível eles enviarem via e-mail, via WhatsApp, para fazer pesquisa, né? Essas pesquisas, né, são dados que é fornecido aí para essa pesquisa, certo? Agora, o interessante que eu trago aqui, quando você trabalha com dados de pessoas, né, e existe o que a gente chama de ética na pesquisa, né? O que é ética na pesquisa? Algumas informações intrigantes de pessoas, ela não pode ser divulgadas, né?
para exatamente não identificar, né, aquele que está sendo entrevistado, certo? E aí essa ética na pesquisa, né, antes de você ser entrevistado, é necessário passar por um comitê de ética, certo? Então, hoje existe o que chamamos de Plataforma Brasil, né, que é uma plataforma federal, né? Existem algumas instituições, tanto privadas como públicas, né, linkada a esse órgão, né, que avaliam, né, os projetos. Não avalia a pesquisa, avalia o projeto. Então, primeiro, antes de você fazer a entrevista, é necessário você fazer um projeto e encaminhar essa plataforma Brasil, né? Professor, qualquer pessoa pode encaminhar esse projeto? Não. Somente pessoas graduadas. Isso quer dizer o quê? Que caso você que está se graduando em determinada área, que não é formado, então não pode submeter a essa plataforma. Quem deve submeter é seu orientador. Então, antes de você submeter essa plataforma, caso tenha entrevista que envolva pessoas, o orientador ele tem que ver, né, esse projeto, ele tem que analisar um projeto. Né? O que é o projeto? O projeto é exatamente o que você pretende fazer. E aí envolve exatamente a metodologia que você pretende fazer, né? Como você vai fazer. Né? E aí, nessa metodologia, né, o orientador vai ver, né, e vai, né, lhe ajudar, né, a desenvolver essa metodologia, e ele que encaminha esse cadastro na plataforma Brasil. E aí, claro, segue todo um trâmite até ser liberado. Né? Então, quando chegar esse trâmite e for liberado pela plataforma, ele visualizar lá que não vai, de acordo com a metodologia que você colocou lá, de acordo com a relação, né, justificativa e etc., que não vai ter, né, e não vai interromper a ética, né, na pesquisa, né, não vai interferir, não vai identificar a pessoa e etc., né, ele é aprovado e aí a partir daí que vai entrar em ação a execução do questionário. Né? Então, normalmente, hoje, né, algumas revistas pedem exatamente o código, né, de liberação da plataforma Brasil para publicar caso sua revista tenha questionário, né, que envolva a pessoa. Pois não, Eduardo? E assim, quando você joga na plataforma Brasil, você tem que também colocar qual é o questionário que você pretende, né, dentro do projeto que você pretende realizar, né? E aí uma das etapas de avaliação da plataforma Brasil é exatamente esse questionário também, né? Eu acredito, Eduardo, nesse caso aí, né, que
vocês não devem ter tido, né, ou as pessoas que estavam envolvidas, né, não submeteram à plataforma Brasil, que é exatamente o comitê de ética, né, são várias instituições, né, e aí normalmente ela é encaminhada, de acordo com a sua localidade, é encaminhada aquela organização, aquele comitê, que vai avaliar esses projetos. Né? Hum. É, isso também tem que ter esse cuidado relacionado, mesmo que seja uma ferramenta que facilita, né? Mas ela pode acontecer isso, né? Esses contratempos. Certo? Pois bem, então voltando aqui, né? Oi? Boa noite. Não, produto não interfere, porque, assim, claro, se você perguntar a alguém, aí é outra coisa, né? Porque assim, hum, assim, em relação a essa relação de ética, né, não vai interferir você não vai colocar na plataforma Brasil, não vai passar por um comitê de ética porque você está relacionado ao produto. Mas é interessante você trabalhar com a ética da comercialização. Quando você cita um produto, né, e aí se isso for um trabalho acadêmico, ele pode, né, é interessante que você não divulgue a marca. Né? Por quê? Para evitar relacionado a você futuramente um problema. Né? Porque a empresa, caso seja divulgada, ela pode achar que está sendo. E aí é uma parte jurídica, né? Ela pode achar que está sendo prejudicada comercialmente, né? E sendo defamada. Então, ela pode entrar juridicamente, né, contra a sua pessoa relacionado à defamação. Certo? Não identificaria o produto e daria e aí deixaria bem claro que, assim, lá no texto, você deixar bem claro, assim, relacionado à ética, né, acadêmica, o, o produto não vai ser identificado, a marca do produto não vai ser identificada, vamos identificar com as siglas tal, X, tal, tal, né? Isso pensando no caso de você não ser futuramente, né, relacionado com juridicamente, né? Porque vai ser divulgado, vai ficar ali. É, assim, se a ideia é publicar, né, vai ser divulgado e deixar público, né? Se você deixar bem claro lá no texto, né, os avaliadores, né, que são a avaliação por par, eles vão entender a parte ética, né, e com certeza eles vão acatar, né, a publicação, certo? Então, aí aqui, ó, devendo justificar as escolhas metodológicas, né, mostrando sua adequação aos objetivos do estudo e garantindo a validade e a confiabilidade dos resultados. Né? Isso também é importante na metodologia ali da escrita. Certo?
relacionado aos resultados, né? Normalmente os resultados eles não vêm separados, né? Você bota resultado e discussão, porque todo e qualquer resultado é necessário você debruçar sobre aqueles resultados. E ao debruçar sobre aquele resultado, é interessante que você utilize fontes, né? Outras fontes, além da sua capacidade, né? Técnica de comentar isso. Por quê? Como eu falei anteriormente, quando você utiliza outras fontes, né? Que vai respaldar a discussão dos seus resultados, né? Ele dá um respaldo que não é somente você, né? Que está dando detalhe, que às vezes pode cair como opinião, né? E no trabalho acadêmico, você não pode dar opinião. Você tem que trazer dados, né? E evidências. Né? Quando é opinião, deixa de ser trabalho acadêmico. Você pode até dar uma opinião, né? Quando é lá na conclusão, né? Você aderir uma opinião de melhoria, né? De alguma coisa desse tipo. Mas não nos resultados, né? Então, a seção de resultados apresenta os principais achados da pesquisa de forma clara e organizada, onde você deve incluir outras, além de texto, né? Texto é bom, mas deve incluir, né? Outros aparatos, né? Que possa agregar ali aquelas informações, como tabelas, gráficos, figuras, né? Outros aparatos visuais, né? Que venham melhorar aqueles dados, certo? E aí, como eu falei, na discussão exatamente, você não vem separado, a gente colocou aqui slide separado, mas o tópico é um só, é resultado e discussão, porque dentro dos resultados que você também vai debater sobre aqueles dados, né? Então, já a discussão deve interpretar esses resultados à luz do referencial teórico. Por que à luz do referencial teórico? Como eu estou lhe dizendo, à luz, né, de outras fontes, né? Você pegar outros trabalhos que também traz, né, respaldo, que você vai trazer para complementar essas informações, né? Porque quando você não traz outros trabalhos, né, cabe caindo que você está dando opinião, né? Ou, né, você está falando algo, né, sem respaldo, somente você, né? E aí quando você traz outras fontes, né, não é somente sua opinião. Então, outras pessoas também estão contribuindo ali, né? Outras pessoas também estão falando alguma coisa sobre aquele assunto, sobre aqueles dados. Então, isso é interessante. Né? Então, comparando-os com estudos anteriores e destacando sua relevância para a área. Pois não? Não necessariamente você tem que voltar lá para o referencial teórico, né? Não necessariamente. O referencial teórico ele tem que ser certo, tem que ter uma certa relação entre as suas informações lá nos seus dados, né? Porém, não necessariamente ele tem que ser um espelho, né? Lá e cá. Interessante é que tenha informações de outros autores que vá contribuir à sua discussão lá dos resultados. Certo? Deu para entender, Jaelson? Não quer dizer que não quer dizer que o referencial teórico é o espelho ou o resultado é o espelho do referencial teórico, não necessariamente. Ele deve até seguir uma lógica, né, entre ambos, né? Mas não tal qual, certo? Ele pode ter umas pequenas diferenças. Só que o seguinte, a sua discussão nos resultados, ele deve ter outras citações, né? Que aborde aquele seu assunto, aquele seu resultado. Exatamente para contribuir, né, que não é somente você que está dando informação, que outras pessoas também já contribuíram e também falaram a mesma coisa que você vai falar ali nos resultados. Certo? Você pode até complementar o que outro autor já disse. Né? Por exemplo, o autor colocou lá velocidade, vamos supor aqui, né? Velocidade de um carro a 60 km por hora é altamente perigoso porque pode
ocorrer num atropelamento e não ter frenagem suficiente. Aí você fez esse estudo e comparou o quê? Além da frenagem não ser suficiente, de acordo com o autor X, ele também pode ocorrer que os pneus vão ficar careca num determinado tempo. Então você usou uma determinação do autor e uma contribuição sua. Deu para entender? Hum. Exatamente. Você pode não necessariamente tem que ser os mesmos autores do referencial teórico, pode ser outros, né, que vá contribuir lá nos seus resultados de discussão. Agora é o seguinte, toda e qualquer citação, né, autor colocado no trabalho deve ser referenciado, né, lá na parte de referências, certo? Então, é fundamental analisar as implicações dos achados, né, suas limitações e possíveis direcionamentos, né, para a pesquisa futura. Né? Às vezes, você também pode questionar isso dentro dos resultados de discussões. Né? Porque qualquer pesquisa, pessoal, ela não acaba. Né? Ela sempre vai ter continuidade. Só que isso, para você, já acabou ali, porque era o seu objetivo principal. Mas você pode atrelar que pesquisas futuras elas podem, né, conseguir e de acordo com o tema, né, que está sendo abordado, conseguir outras observações, né, em determinada relação. Tanto é que a ciência ela é contínua, né? Tanto é que coisas do passado, né, elas estão, vamos dizer assim, elas estão acabando com teorias, né, que eram altamente enraizadas no passado. Por quê? Porque a pesquisa é contínua. Então, algumas barreiras vão sendo quebradas. Certo? Elas vão estar desfazendo algumas barreiras, de acordo com a pesquisa. Certo? Relacionado com a conclusão, né? Então, nesta parte, explica-se a resposta à pergunta do problema, né? No caso aí que você estava investigando, que era o seu objetivo principal. Né? Então, vai ser explicado exatamente aqui na conclusão, bem como possíveis limitações do estudo. Né? E, caso venha também, você pode colocar aqui futuras andamento na pesquisa, né? Caso tenha continuidade. Eu não gosto muito de colocar, claro, né? Colocar como conclusão, porque conclusão eu gosto mais de considerações finais, né? Porque, como eu disse, né, o trabalho ele acabou ali, né? Aquela relação, mas ela é contínua, né? Ela não está em si o tema ela não termina ali, né? Então seria mais interessante conclusões finais, porque quando a gente fala conclusão, considerações finais, quando a gente fala de conclusão, né? É como se tivesse acabado, é o fim, né? Terminou, né? Mas não é bem assim, certo? Então, a conclusão é a parte final do texto, né? Para mim seria mais interessante com considerações finais. A conclusão não deve apresentar novos dados ou discussões, né? Mas sim reforçar o que já foi debatido anteriormente. Né? Então, nessa parte você não vai, vamos dizer assim, né? Trazer dados novos, né? Não serve aí, certo? Não serve isso. Certo? Você só vai respaldar o que já foi discutido anteriormente lá nos resultados de discussão. E como eu falei para vocês, né, o referencial bibliográfico, certo? O referencial bibliográfico, ele deve... E nem é referencial bibliográfico. Hoje em dia a gente fala referências, né, somente, certo? Porque quando a gente bota referências bibliográficas,
Quando a gente fala bibliográfica, está relacionado somente a livros e manuais técnicos, certo? E hoje não, a gente tem artigo e outras fontes, né? Sites, outras fontes confiáveis, certo? E aí exclui praticamente essa parte bibliográfica, né? Bota somente referências, certo? Então, no caso aqui, as obras consultadas para a elaboração do projeto, as fontes documentais, né, previamente identificadas, que serão necessárias à pesquisa, devem ser indicadas, né, em ordem alfabética ou numérica, né, de acordo com a norma da BNT 6023, né, que estabelece essa padronização aí para as referências, ok? E aí, relacionado às normas, né? Eu vou trazer algumas normas aqui, um sucinto dessas normas, né? Que para nós é importante. Pois não? Pois não, Eduardo? Estou voltando aqui. Não, tem que excluir bibliográfica, né? Colocar só referências. Porque bibliográfica, noção de bibliográfica, a palavra bibliográfica, ela refere-se a documentos como livro, manuais e etc, né? Hoje não, hoje a gente tem outras fontes, né? Como sites, né? Outras fontes de busca de dados, né? É referência, de modo geral. Então, uma das normas aqui é exatamente a norma 14.624, que direciona, né, o padrão de trabalhos acadêmicos, né? O título dessa norma é exatamente assim: informação e documentação, trabalhos acadêmicos e apresentação. Como é que deve ser apresentado os trabalhos acadêmicos, né? Aí tem uma estrutura, certo? É uma norma atualizada agora em 2024, né? Ela passou por um processo de atualização, certo? E aí, no caso aqui, ela vai dar exatamente diretrizes como é que deve ser estruturado um trabalho acadêmico, certo? Eu trouxe alguns pontos interessantes dessa norma, certo? Então, um dos pontos exatamente, ela vai definir regras para formatação, estrutura textual e elementos obrigatórios e opcionais, né, de trabalhos acadêmicos, certo? Alguém está pedindo para entrar, só um minutinho aqui. Não, ok. Alguém aqui, uma zoada como se estivesse pedindo para entrar, mas não. Por exemplo, alguns trabalhos acadêmicos, principalmente monografia, né, ele estrutura aqui como é que deve ser essa formatação, né, em termos de padronização. Então, por exemplo, as margens tem que ficar 3 centímetros, né, superior à esquerda e 2 centímetros inferior à direita. A fonte, né, ela deve ser Time ou Arial, né, tamanho 12. Espaçamento 1,5 entre linhas e alinhamento justificado, né? Então, aqui são algumas formatações que é essencial em trabalhos acadêmicos. Claro, dependendo da revista, isso aqui até muda, né? Algumas revistas, alguns periódicos, ela nem segue padrões da BNT, né? Como eu disse, aqui é padrão da BNT porque é aqui do Brasil, mas algumas revistas internacionais o formato é totalmente distinto, diferente, certo? Elementos pré-textuais, né? Quais são? Então, se for no nosso caso, a gente não vai trabalhar com capa, né? Folha de rosto, porque nosso trabalho, né, da disciplina, ela é artigo. Mas em alguns trabalhos acadêmicos que o modelo é monografia, aí não, aí você vai ter como elementos pré-textuais capa, folha de rosto, folha de aprovação, que é exatamente aquela parte lá dos pessoal que estão na banca, né, que aprovou o trabalho, resumo em português, certo? Em língua estrangeira, né? Então, resumo em língua portuguesa ou língua estrangeira, lista de figura, né? Tabela, resumo. Então, quem já teve outra graduação, por exemplo, o Jaels, que já teve uma graduação em Química, então lá eu acredito que era monografia. Então, teve essa estrutura aqui inicial de pré-textuais, certo?
Aí, no caso aqui, o termo de artigo, né? O artigo, o pré-textual dele é exatamente o título, o subtítulo, né, caso tenha, os autores e abstrato. Esse aqui seria o pré-textual do artigo. Elementos textuais. Aí aqui tanto cabe a monografia como cabe o artigo, né? Então, vai ter a introdução, né? Na introdução você vai ter exatamente a contextualização e o objetivo. Você vai ter o desenvolvimento, no caso aqui, revisão, né, da literatura, que é exatamente o referencial teórico, a metodologia, resultado e discussão, né, que está dentro desse desenvolvimento, né, que são partes textuais, e a conclusão, certo? E vamos ter também o que chamam de pós-textuais, né? Esse pós-textuais, exatamente referências, em modo geral, né? Alguns elementos de apêndice e anexo, né? Glossário e índice e se aplicável, né? Se caso tenha, certo? Uma pergunta, pessoal. Vocês sabem o que é apêndice e anexo? Vocês sabem qual é a diferença entre apêndice e anexo? Tudo isso aí são coisas pós-textuais, né? São elementos que vão contribuir para a informação daquele trabalho. O que é apêndice? Apêndice é quando você mesmo realizou, né? Você mesmo fez, certo? Então, mas vai contribuir como informação a mais para o seu trabalho. Por exemplo, um formulário. O formulário foi você que fez. E aí você vai colocar lá como apêndice a estrutura daquele formulário, né? Então você coloca lá como apêndice. O anexo não é você que faz, você pegou de algum canto, mas serve como parâmetro para dar informação para o seu trabalho, né? Então você bota como anexo. Eu peguei lá da revista um formulário, vamos lá, um quadro, né, de estrutura de fulaninho. Então ali é um anexo que você vai servir como orientação para o seu trabalho e aí você coloca lá, né, como algo a mais, né, para complementar o seu trabalho. Certo? Então há essa diferença entre apêndice e anexo. Certo? Já os artigos científicos, né? Então a gente tem uma norma para o trabalho acadêmico, de modo geral, e também tem uma norma somente para artigo científico. No caso aqui a 6.022, né, de 2018, certo? Então a norma da BNT 6.022, de 2018, estabelece os critérios para a elaboração e apresentação de artigo científico, garantindo sua padronização para publicação em periódicos e eventos acadêmicos nacionais, né? Então, isso aqui é somente os nacionais, somente aqui no Brasil, né? Então, principais pontos da norma, né? Estrutura do artigo, né? Então, deve conter o título, né? Como eu já tinha falado, o título, a autoria, resumo, né? Na palavra-mãe, no caso aqui em português, né? Palavras-chave, é necessário ter, né? No mínimo 3, né? Alguns diz, certo? Introdução, desenvolvimento, no caso aqui, metodologia, resultado, discussão, né? E conclusão e referências, certo? A formatação, né, dos artigos também é norteadas, né? No caso aqui, a fonte Arial Times, certo? Tamanho 12 para o corpo e do corpo do texto e 10 para citações diretas longas, certo? Espaçamento 1,5 entre linhas e as margens devem ser de 3 centímetros, né? Tanto superior como a esquerda, direita, em modo geral, certo? O resumo, né, também é estabelecido aí pela norma, né? Ela deve ter entre 100 a 250 palavras, contendo objetivos, metodologia, né, principais resultados e conclusão, né, que é o padrão de resumo. Em relações às ilustrações de tabela, também ela dá esse parâmetro, né, como é que deve ser a ilustração de tabela, certo? Então, relacionado à ilustração de tabela,
devem ser numeradas as tabelas, né? Na ordem crescente. Isso quer dizer o quê? Tabela 1, tabela 2, tabela 3, né? E toda e qualquer ilustração ela deve ser citada no texto, né? Conforme tabela 1, aí você vai lá e direciona qual é a tabela 1. Conforme tabela 2, conforme mostra a tabela 2, conforme de acordo mostra a figura 1. Então, isso aí tudo deve ser direcionado no texto antes para orientar o leitor, né, sobre aquela ilustração. Certo? Caso tenha fonte, deve ser citada a fonte, né, logo abaixo da ilustração, certo? E de tamanho 10, certo? A fonte ela é ilustrada com tamanho menor do que a escrita. Citação e referência, né? Também ela norteia a norma, certo? E aí segue a norma, no caso aqui de citação e referência, a norma 10.520, né? Para citações, e para referência, a norma 6.023, certo? Também ela norteia conforme ao artigo. Então, elas estão interligadas entre si, né, essas normas. Então, a norma 10.520, né, de 2023, também é atual, né, está relacionada aí para citações. Ela estabelece as diretrizes para a realização de citações em trabalhos acadêmicos, né, e aí entra os artigos, garantindo uniformidade na apresentação das referências ao longo do texto, certo? Então, a gente vai ter citações diretas, né, e aí vai ter diretas curtas, né? No caso aqui, diretas curtas é até 3 linhas, né? Inserida no corpo do texto, entre aspas, duplas, né? A gente vai dar maior detalhe, a gente vai ter uma aula somente para citação, certo? Somente para citação e para referência. A gente vai ter uma aula somente para isso, certo? Porque ainda muitos ainda têm dúvida, né, como é que deve ser citadas e como é que deve ser citados as referências no trabalho, no corpo do texto, né? Pois não, Eduardo? A gente vai ter uma aula só para isso também, Eduardo. Como fazer. Não, mas a gente vai ter uma aula aqui, né? Uma aula também voltada só para fazer buscas acadêmicas, né? Banco de dados, né? Tanto na CAPES como na Cielo, né? Também é outro banco de dados. Também é outro muito usado também é o Google Acadêmico. A gente vai ter. Deixa eu só olhar aqui no cronograma. é, Qual foi a data que eu coloquei para falar sobre busca de trabalhos acadêmicos, né? Tem curso, tem. Tem curso. Eu estou dizendo assim, porque eu também botei aqui na aula de hoje, né, uma data específica para isso, né, direcionar o pessoal. Ah, pronto. Eu botei aqui, viu, Eduardo e Jair? Claro, vocês já estão bem adiantados, né, como os demais aqui não estão. Eu botei para a data do dia 10 de abril, né, busca de periódico e outras bibliografias, né, em banco de dados, certo? Por que que eu botei, assim, bem anterior? Porque eu preciso primeiro também falar de plágio, né? O que é o plágio, antes de fazer busca, né?
como eu falei na aula de quarta-feira, eu acho, né? Na aula passada, né? Porque tem o autoplágio, né? Tem o autoplágio. A pessoa acha que fez um trabalho e ela pode ser publicada em várias outras revistas, né? E aí cai no autoplágio, né? Não é bem assim, certo? Você pode até é necessário fazer a modificação do andamento principal, né? Então, e aí eu coloquei, né? Vai ter uma aula de plágio anteriormente que eu queria discutir antes de falar de buscas, né? Para a gente depois fazer as buscas, tá certo? Mas vai ter essa aula, eu coloquei aqui no cronograma, né? No dia 10 do 4, certo? E eu vou estar divulgando, viu, Eduardo? Assim, curso, coisas, porque sempre aparece extensões, né? Lá no próprio site da Cigar, cursos voltados exatamente para isso, né? E aí eu vou divulgar aqui no nosso Cigar, tá certo? Esses cursos que tenha. No semestre passado, eu divulguei um voltado exatamente para o uso da inteligência artificial para o TCC. Teve esse curso, né, pela instituição, né, o curso que foi totalmente à distância, né, e aí eu vou ficar divulgando também isso quando acontecer, certo? Ok, a gente pode ver isso também, certo? Eu posso marcar aí, a gente vê uma extensão, né, para, claro, como o Jair Sá disse, está precisando de carga horária, né? A gente pode trazer essa extensão aí para vocês ajudarem aí como monitores, né? Viu? Viu, Eduardo? Essa- essas extensões, né? Valeu. Então, voltando aqui, galera, então há uma diferença entre citações diretas e o que é citação direta, né? Citação direta é quando eu pego exatamente um trecho, né, de um trabalho, de um autor, e copio tal qual encontrei lá no texto. Eu acho que é interessante ter, então eu coloco aquela citação ali, né, e aí isso aí é citação direta. Professor, eu caio no plágio, aí é outra coisa. Ah, professor, pode ser plágio porque eu estou pegando de alguém, né? Nesse caso, não, porque eu estou dando as referências, né? Eu estou dando os crédito à pessoa que escreveu, porque eu vou colocar lá de quem é, não é meu, é de alguém. E aí, por isso, para colocar conforme, né, que é de alguém, eu preciso seguir alguns padrões, né? Se for citações longas, e aí eu vou colocar exatamente entre aspas, né? Vou colocar sem aspas, né? Uma citação longa. A curta não, a curta eu coloco entre aspas. Mas uma citação longa eu coloco sem aspas, recuada, né? Dando destaque lá e colocando quem é aquela citação lá, colocando a pessoa, né? Que é o autor, certo? Então eu dou os créditos à pessoa, certo? Tem essa diferença. E quando a citação indireta, não. É indireta, o que acontece? A gente chama de parafraseado. Eu vou ler, com a minha interpretação, eu vou escrever. Né? E aí também eu vou dar crédito àquela pessoa, né? A ideia daquela pessoa. Ou colocando no final da frase, ou dentro da frase que eu estou escrevendo. Certo? Também ambos são sem aspa. Ok? Oi? Com certeza. E assim, e, e escrever bem, né? Sobre aquilo ali sem copiar, né? Porque muitos sabe o que é que muitos fazem, né? Copia tal qual e utiliza sinônimos, né? Só faz mudar alguns verbos ali utilizando sinônimos. E aí isso é ruim. Por quê? Porque quando você coloca, né? E aí eu também vou falar exatamente lá no plágio, né?
quando você hoje, né, hoje a tecnologia está em volta, né? Hoje a tecnologia ajuda, mas também atrapalha, porque hoje a gente tem várias ferramentas que fazem exatamente essa busca de plágio. E se você usa sinônimo, a ferramenta conhece, né? Então ela vai relacionar esses sinônimos e aí você cair numa ferramenta de plágio lhe prejudica, né? É exatamente aí, você tem a fama e não está na cama, né? Aquela fama que você não usufruiu. E aí passa a ser uma fama ruim, certo? É um cuidado que a gente tem que ter. Quando você lê e escreve bem, né? Sem copiar, né? Aí você, né? É o tempero que o Eduardo diz, né? Aí aqui, né, principais pontos da norma, né, seria a autoria, certo, da relacionada, né, então pode ser mencionado no início da citação, né, no caso citação narrativa, ou no final entre parênteses, né, que seria citação parentética, né, que você bota em parênteses. Então, no caso a citação indireta, você tem esses dois modelos, né, nenhum está errado, você pode usufruir, né, e mesclar dentro do texto esses dois modelos, é muito bom, né, ficar mesclando, certo? Entre esses dois modelos. Aí a norma de referência, né, que no caso aqui seria a 6.023, define as diretrizes para a elaboração de uma referência em trabalhos acadêmicos, também segue padrões, né, você pode relacionar a organização por ordem alfabética ou por número, né? No caso, no número, ela segue de acordo que ela vai sendo citada no texto. Então, se ela vem primeiro, é o número 1. Se ela vem segunda, é o número 2. Então, ela vai de acordo com que ela vai aparecendo no texto. Né? No corpo do trabalho. Oi? Ótimo. Exatamente. Com certeza. Casa cai. E cai tão feio, né? Por que cai tão feio? Porque você pode até escrever bem, tá muito bonitinho lá, bem discutido, né? Utilizando ilustrações, né? Eu sempre digo, meu amigo, trabalhe com ilustrações. Uma leitura visual é muito melhor que uma leitura por escrito, né? Quando você vê lá, você tem várias interpretações somente com gráfico, com dados, né, tabelas. E aí você pode estar muito bem respaldado nessa estrutura. Mas quando vai lá para as referências, né, aí vai tudo por água abaixo. Quando você não vê uma referência conforme a norma, né, quando falta referências, né, você botou lá no trabalho e está faltando lá e vai tudo por água abaixo. Pois é. Pois é, esses cuidados que a gente tem que ter, né? O trabalho pode estar lindo, né? Lindo lá, bem feito. O jeito que a IA faz, ela faz perfeito. Lindo, gráfico, bota gráfico, figura, usa-se, né? Imagem perfeita, né? Imagem perfeita. Mas se você não dá os créditos adequados, né? Conforme deve ser, você fica com. Vou usar bem vulgar, né? Você fica com cara de tacho ali. Porque quando você é interpretado, você fica aí, né? Como já disse, né? Vergonha alheia, né? Por exemplo, eu vou só voltar aqui, ó, por exemplo, algumas imagens que eu coloquei aqui nessa gravura, que eu utilizei a IA, né? Eu dei os créditos a quem é de crédito, né? Não é minha, né? Não foi eu. A norma não, a norma por si só ela tá aí, mas algumas imagens que eu utilizei aqui, que eu utilizei a IA para agregar imagem, né, ilustrar aqui a minha apresentação,
Eu dei os créditos a quem é de crédito. Né? E não é feio, galera, não é feio. É... Você fazer isso, né? Sim. É, pode usar. Agora há restrição, né? Não é assim aleatório, não. Há restrições e há normas para isso, né? Há padrões para isso. Seu uso, né? Uso ético, né? Pois não, Eduardo? Sim, sim. Deixa eu só, eu queria só mostrar uma imagem aqui que foi gerada em A, né? E aí eu coloquei os créditos, sim, né? Porque eu estou voltando aqui só para mostrar. Vou ver aqui, foi lá, foi exatamente quando eu estava falando da estrutura dos artigos. Pronto, tá aqui, ó. Que é uma imagem que eu pedi para ilustrar, né? Aí ilustrar, e aí eu botei fonte imagem criada com o IA, né? A relação da IA, né? Ela deve ser criada, é ela que criou, né? De acordo com o prompt, né? Que eu pedi que ela fizesse, né? Lá eu coloquei o prompt, né? Mas foi ela que criou, né? Com as informações que eu pedi, certo? Não é feio, né? Você dar essas fontes. Né? Nesse caso, eu tô citando porque assim, você pode até agregar algo mais. Qual foi a IA? ChatGPT hoje tem várias IA, né? Você pode até colocar aí qual foi a IA. E assim, é igual uma citação. Lá na relação da citação, né? Você coloca na citação o nome do autor, né? E o ano, né? Você poderia botar um ano aqui que ela foi criada. Ela foi criada no ano passado, né? 2025. No caso aqui, a data do acesso, né? Mas o acesso da criação dela, né? Que também é do ano passado. Eu ainda não cheguei na referência. Aí você bota lá também, imagem tal, criada. Aí lá nas referências você coloca. Pois não, Wagner? Do Luquezzi. Assim, vamos lá. Se você foi até o artigo do Luquezzi e leu, aí você bota do Luquezzi. Agora, assim, você não chegou a ir lá no Luquezzi. Você só, a partir de mim, viu, aí tem o que a gente chama de input, né? Você vai acrescentar input. Você vai dizer o autor principal, mas você não pegou da fonte principal, você pegou da minha fonte. Então, você fez um input. Então, você acrescenta essa palavra input. Né? É uma palavra grega, né, que dá essa referência. Não, se você foi lá, olhou o artigo, leu o artigo, né, pegou os pontos importantes e viu lá, aí você coloca exatamente o site que você foi, né, você teve lá. E a data muda, né, porque a data foi exatamente agora a data que você teve acesso. Né? Não é mais a minha data, né, porque na minha data foi o meu acesso, você vai fazer o seu. Vai ter as suas interpretações, certo? Só voltando aqui, galera, eu estava exatamente em referências, né? Só ir aqui. Hum,
Só ver onde é que eu tava, né? Tava em referências. Tava aqui, né? Pronto, aí no caso aqui, né? Como é que deve ser referenciado normalmente pela norma da BNT, né? 6.000 e tanto. Primeiro você vai colocar o sobrenome, né? O último nome, né? Que é o nome do autor, inicia com ele, e as demais letras, né? Só são as iniciais, certo? No caso aqui eu, né? Meu nome é Flávio, né? Flávio, ó, é Flávio, só inicial, Albuquerque, certo? Ferreira da Ponte. Eu poderia colocar o da Ponte aqui, né? Eu não coloquei, também pode ser da Ponte, certo? Como o meu nome principal, né? E aí as demais iniciais, certo? Do autor. Aí depois vai o título, né? Tem todo um padrão, né, coerente. Se tiver mais de um autor, você coloca mais de um autor, né? Até 3 autores você segue esse padrão, né, que eu estou citando aqui, né? Se for mais de 3 autores, você pode abreviar, né? Ou botar todos lá na referência, não tem problema, mas também pode abreviar, que é o et al, que é dizendo que tem mais de 3 autores, né? Ok? Aí a ordem das referências deve ser listada em ordem alfabética, pelo nome primeiro, ou por números, também a relação, né? É possível desde na ordem de citação no texto, certo? Isso aqui eu já falei. Destaque para título, né? O livro deve ter seu título em negrito ou itálico, se for livro. Se for artigo, né, o que não é o título, mas sim o nome da revista, né? Então se destaca a revista que encontra aquele trabalho, certo? Você dá destaque em negrito ou itálico, é duas maneiras de dar destaque, né? Aí, informações obrigatórias. Para livro deve constar o autor, título, edição, local, editora e o ano de publicação. Se caso for artigo, né? Autor, título, nome da revista, volume, número e página e data, certo? Aí aqui principais pontos da norma, né? Referência eletrônica, né? Deve incluir, se for eletrônico, né? Deve incluir o link, né? E a data de acesso, certo? Esses trabalhos. Pergunta, galera, dúvidas? Essas dúvidas quando. Assim, né? Quando não está fazendo, aqui é tudo lindo, tudo entendi tudo, né? Agora, quando vai para a prática, quando vai para a ação, aí sim, aí aparecem as dúvidas. A ideia é exatamente que essas dúvidas apareçam posteriormente quando vocês começarem a escrever, né? Pois não? Ok. Ok, então faz lá, tu coloca lá para mim lá no cigarro, tá certo? Aqueles dados lá. Já pra eu vou fazer de novo a mesma eu vou fazer, né, a tabela com o nome de vocês, né, aquele mesmo esquema que eu mostrei no semestre passado. O nome de vocês, as sugestões de orientação, o tema, né, a pesquisa, né? Eu vou fazer bem direitinho lá, certo? Para o cronograma. É bom você olhar de novo, né? Porque assim, às vezes o que é que acontece? Nesses links, né, de sites, eles às vezes eles saem do ar, né? Perde-se, né? E aí, se você não tem mais aquele acesso, né, ele deixa de ser importante até para os demais, né? Aí é importante que você volte lá, olhe, ver se ainda existe. Se não houve uma modificação, às vezes, dependendo do assunto que você está abordando, né, pode ser que haja uma modificação, uma atualização. Ok? Eduardo, pediu para voltar aqui o slide. Já foi? Beleza. Galera, por hoje era só, tá certo? Era mais isso mesmo que a gente discutir. É bom essa interação, que a gente traz ideia, né? Soluciona dúvidas,
que é dúvida do Eduardo, pode ser dúvida também do Wagner, né? Da Tisca, né? Tesca, sei lá como é que. Eu vou chamar de Maria mesmo, que é o nome que aparece para mim aqui. E assim a gente vai. Hã? Maria? Beleza, beleza, sem problema. Tá certo. Pois bem, galera, então por hoje é só, certo? Um abraço, bom final de semana para todos, tá ok? E aí, na próxima aula, eu pretendo discutir plágio. A gente vai falar de plágio, vamos detalhar o que é autoplágio, né? Ter essas preocupações também, certo? Pois é, a gente vai discutir, né? Eu vou já explicar, né? Por exemplo, tem não somente no plágio acadêmico, certo? Tem plágio até na área profissional, certo? Teve um cara em São Paulo, agora não, deve estar com 2 anos. O cara, o que é que ele fez? Ele pegou, né? Ele pegou o carro dele, ele fez o carro do zero. O carro do zero, ele fez um carro mesmo, um produto, ele fez um produto, certo? Só que o produto dele era tal qual a Ferrari, ele botou até o símbolo da Ferrari. O cara foi processado. Não só processado, tem que pagar milhões e desfazer do carro. Destruir o carro. Olha aí o custo que o cara teve. Estou falando de um produto. Não estou falando da área acadêmica, né? De um produto. O cara fez todinho. Só que o design do cara, o cara fez o design tal qual a Ferrari. Se deu mal. Foi um brasileiro. Foi um brasileiro. Lá de São Paulo, cara. Algo igualzinho, não tem nem o que fazer. O que muda é o motor. O que muda é o motor. O motor era totalmente diferente, mas o design era o mesmo. E aí o cara foi processado. Teve que. Eu não sei nem se ele tem como pagar, né? Não sei nem se ele tem como pagar. Mas ele teve que destruir o carro. Olha aí quanto dinheiro ele gastou. Então, essas preocupações que a gente tem que ter. É plágio. É um plágio comercial, né? Mas é plágio. Tem outro caso aqui que eu estava vendo a reportagem. Assim, na área da música tá cheio, né? Na área da música, né? Cantor pagando outros, né, vamos dizer assim, compositores, né? Tá cheio. Não sei se vocês viram aí direitos autorais, né? Exatamente, claro, porque tem que pagar os direitos autorais. Teve um aí que era sertanejo, ele pegou um trecho de uma música, só um refrão, né? De um autor, não sei nem de onde era. O cara entrou, né, na justiça, né, dizendo que era plágio, um pedaço um trecho da música, e aí ele teve que, né, pagar, entrou com direitos autorais, aí teve que pagar. Então essas preocupações a gente tem que ter antes que a gente chegue, né, juridicamente para nós, né? Eu lá tenho condições de pagar ninguém, mas... Pois bem, galera, então na próxima aula a gente vai debater sobre isso, né? Vamos se aprofundar sobre esses assuntos, direitos autorais, tá certo? E ter mais preocupações mesmo, né? E aí, claro, a gente vai trazer um pouco para a área acadêmica, né? Quando é para a área acadêmica é mais as escritas, a formulação, etc, né? Dar os créditos aos créditos, certo? Mas vamos lá. Bom final de semana a todos, certo? Até a próxima aula da gente na quarta-feira.